Amados irmãos e irmãs, bom dia, Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, sua agenda, para que você anote as partes que mais lhe chamaram a atenção, grife na sua Bíblia também, não tenha medo de marcar sua Bíblia, para que posteriormente, quando você for procurar essa passagem, seja mais fácil achar, certo? Curta, compartilhe o link dessa transmissão, e aí, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Iniciar clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, ilumina nossa mente, ilumina nosso coração. Toma posse de todo o nosso ser, das nossas atitudes. Queremos te pedir, dá-nos a graça de sermos guiados por ti e verdadeiramente praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, não apenas leitores, mas verdadeiramente praticantes. Amém. Certo sábado, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com a mão. Alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu: não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, tomou os pães à proposição, comeu deles e deu também aos seus companheiros. Estes pães que só aos sacerdotes é permitido comer. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outro sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam para ver se ele o curaria no sábado, e assim encontrar com que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: eu vos pergunto, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la? Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: estende a mão. Ele o fez e a mão voltou ao seu estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam com Jesus. Aqui temos dois episódios no sábado. O primeiro episódio é que os discípulos estão passando por uma plantação e começam a arrancar as espigas e a comê-las. Não era proibido você entrar numa plantação de outra pessoa e arrancar as espigas para comer. O que era proibido aqui para os judeus era o fato de ser no sábado, porque estavam considerando como se aquilo fosse um trabalho. E o outro sábado, Jesus entra na sinagoga e lá tem um homem com a mão atrofiada. E Jesus percebe os pensamentos dos fariseus, que não se importavam com a cura daquele homem. Eles procuravam um motivo para acusar Jesus. Assim também, talvez, alguns de nós mesmos fazemos, não estamos tão preocupados com a cura da pessoa, mas o modo que ela é curada. O fulano de tal era tão errado, agora está na igreja, querendo condenar a cura dessa pessoa. Que nós não sejamos assim. Então Jesus ele vai dizer, primeiro naquele primeiro sábado, vai dizer que ele também é o Senhor do sábado. Ou seja, quem é o Senhor do sábado para os judeus era o próprio Deus, porque dizia que o sábado era o dia do Senhor. Se o dia do Senhor era o sábado e Jesus estava dizendo que era o Senhor do sábado, então Jesus aqui estava afirmando categoricamente que ele é o Senhor, certo? E aí
Jesus vai curar este homem da mão atrofiada. E eles, por perceberem que isso tinha sido revelado, os seus pensamentos, né, se enfurecem contra Jesus e ficam pensando o que vão fazer com ele. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Aqui Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, ele vai para a montanha, né, para a presença de Deus, é chamado. Subir a montanha significa estar na presença de Deus. E passa a noite em oração para escolher os seus discípulos. Aqui a gente tem algumas coisas para tirar. Eu coloco aqui mais ênfase. A necessidade da oração. Às vezes a gente vai tomar decisões da nossa vida que a gente quer tomar e fica se angustiando sozinho e não coloca essa situação diante de Deus. A gente, não, Deus não vai se preocupar com isso, ou Deus já sabe de tudo, então não precisa eu rezar. Claro que precisa você orar. Jesus é Deus, mas como se fez homem, era 100% Deus, 100% homem, ele se colocou em oração para fazer aquela escolha, que é uma escolha, não é uma escolha fácil, seria as colunas da sua igreja. Então Jesus passou a noite em oração, que nós também possamos passar em todas as situações da nossa vida, rezando, orando a Deus. Principalmente quando a gente for tomar decisões, que a gente não se furte esse direito, esse dever de rezarmos. Outra coisa que a gente tem, Jesus passou a noite rezando. Escolhe os 12 discípulos, né? Na escolha dos 12 discípulos a gente pode fazer o destaque aqui que sempre, em todos os evangelistas, o Simão Pedro, que é a primazia sobre os apóstolos, ele sempre é o primeiro a ser citado, é São Pedro. Em todas as listas dos apóstolos, São Pedro sempre será o primeiro. Já para dizer para a gente que ele seria o chefe da igreja visível, né? O chefe visível da igreja. E Judas Iscariote sempre é o último. Outra coisa que a gente pode tirar aqui é porque às vezes a gente reza, né? E as coisas não são como a gente quer, né? Mas sim da maneira que Deus quer. Deus já tinha um plano de salvação para nós, né? E através de toda a situação. Então Jesus rezou para escolher 12 homens. E mesmo com a oração de Jesus, Deus fez escolher Judas, né? Porque para se cumprir a sua vontade. E às vezes a gente reza e as coisas não acontecem da maneira que nós queremos e nós nos revoltamos com Deus. Sendo que quando nós fazemos as coisas em oração, as nossas decisões, mesmo que aos nossos olhos pareçam erradas, parece que não deu certo, sempre é para o nosso bem maior, para a nossa salvação, certo? Desceu com eles e parou num lugar plano onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocar, porque deles saía uma força que a todos curava. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem, e proscreverem o vosso nome com infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo que seus pais tratavam os profetas. Aqui a gente tem as bem-aventuranças, certo? Mais reduzido do que a de Mateus, mas o essencial está aqui. Ele vai dizer: felizes os pobres, aqueles que não se apegam a bens materiais,
Aqueles que colocam sua confiança em Deus. O pobre só confia em Deus. O pobre não confia nas suas riquezas, não confia nos seus tesouros, mas confia inteiramente em Deus, que Deus irá providenciar as suas necessidades. Felizes os que têm fome, porque serão saciados. Aqueles que têm fome de Deus, aqueles que têm a vontade de conhecer verdadeiramente Deus, de se achegar a Deus. Felizes vós que agora chorais. Tantos nossos irmãos estão passando por dificuldades. E Jesus vai dizer, felizes são vocês, porque vocês vão rir, vocês irão se alegrar. Se você está triste nesse momento, Deus está dizendo para ti, feliz é você, porque nós iremos nos alegrar todos um dia no céu. Vai dizer, felizes vós, quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem. Hoje, alguns membros da igreja querem ser aceitos pelo mundo, querem fazer tudo de acordo com o que o mundo quer para ser bem aceito pelo mundo. Mas isso não acontecerá, meus irmãos. Jesus mesmo vai dizer que nós seremos perseguidos, seremos odiados, porque foi assim que os antigos trataram os profetas. Mas ele diz, feliz seremos nós. Então, suportemos todas as infâmias, todas as difamações, tudo aquilo que vem contra nós com a serenidade de quem acredita verdadeiramente em Deus e na sua misericórdia. Mas há de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Há de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Há de vós que agora rides, porque conhecereis lutos e as lágrimas. Há de vós que quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Eu, porém, vos digo a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeio, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir uma face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuse a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclame de quem te tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graças alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E fazeis o bem aos que vos fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àquele de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Aqui está os ensinamentos de Jesus, que para nós são os mais difíceis, Mas aqui está a centralidade do discurso de Jesus, o amor. O amor aos nossos inimigos, o amor àqueles que nos perseguem. O quão é difícil nós amarmos aqueles que nos perseguem. Nós fazemos como esses pecadores aqui que Jesus disse. Fazemos o bem àqueles que nos fazem o bem, amamos aqueles que nos amam, Mas temos grande dificuldade de amar os nossos inimigos. E aqui está o que Jesus vem nos ensinar: amar uns aos outros, amar principalmente os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem. Peçamos a Deus essa graça, porque por nossa humanidade não conseguiremos. Isso aqui é graça de Deus, certo? Nós não temos força para fazer isso. Então peçamos a Deus esta graça de amar os nossos inimigos. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não seres julgados. Não condeneis para não seres condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. E será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Pois com a medida com que medides, sereis medidos. Disse-lhe ainda uma parábola. Por acaso um cego pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre,
Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? Como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarça. O homem bom do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal de mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparado. Assemelhe-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, afundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente e a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu a sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela, imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vai falar da misericórdia, que nós não devemos julgar a ninguém. E primeiramente devemos buscar a nossa santificação, antes de querer que os outros sejam santos, porque a gente é muito fácil a gente apontar o erro dos outros e não percebemos o nosso erro. Jesus diz: não te preocupe com isso aí não, tira primeiro a trave do teu olho, primeiro te santifica, primeiro devo me santificar, não devo me preocupar primeiro procurar santificar os outros, mas primeiro a minha santificação. E Jesus disse que porque nós chamamos Ele de Senhor, Senhor, mas não fazemos aquilo que Ele diz. E esse evangelho aqui é aquela que mais pega no nosso coração. Será que nós estamos fazendo mesmo tudo isso que Jesus está nos pedindo? E Ele vai dizer que aquele que escuta a sua palavra e põe em prática é como um homem que faz sua casa alicerçada na rocha, cava, faz o alicerce, e vê as torrentes, vê as enchentes, e dá contra aquela casa, e aquela casa se sustenta. Mas aquele que não põe em prática, só faz erguer a casa sem alicerce, quando vem a tempestade, aquela casa cai. A tempestade vai vir, tanto na casa alicerçada na rocha, como na casa sem o alicerce. A diferença será o fim. Então, meus irmãos, possamos alicerçar a nossa casa na rocha. Fazer a vontade de Deus. Não apenas escutar, mas verdadeiramente praticar. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Deus nos abençoe e nos conduza sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.